Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui no segundo dia do workshop Terapia Floral e Fitoterapia e hoje a live promete. Nós vamos falar de um assunto. Muito boa noite a todos que estão chegando, boa noite Portal de Educação. Nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é justamente a aplicação dos florais, a aplicação das ervas medicinais nas enfermidades. Então aqui você vai verificar que realmente as ervas medicinais e os florais eles têm um poder muito grande nas enfermidades. E importante que você que não assistiu a aula de ontem, assista a aula de ontem, né? Que esse workshop ele serve tanto para quem quer cuidar da sua saúde, quanto para quem quer se tornar um terapeuta, ou para quem já é terapeuta, ou quem já é profissional de saúde e quer aprender um pouco mais das plantas medicinais, da fitoterapia. Ontem eu falei sobre a história da fitoterapia, fiz uma comparação da fitoterapia ocidental com a oriental e mencionei que na medicina chinesa nós utilizamos um ponto de vista um pouquinho diferente da fitoterapia, onde nós buscamos sempre tratar a causa das doenças. Amanhã nós vamos verificar ao vivo um diagnóstico, passo a passo. Todas as perguntas que nós fizemos, a arte de perguntar, para justamente saber qual é a causa do problema, para saber tratar certo, né? Hoje nós vamos falar de uma forma genérica de algumas enfermidades que existem muito, e quem já assistiu outros vídeos, eu tenho vídeo falando de algumas dessas enfermidades, mas aqui eu vou falar de uma forma mais genérica e vou apresentar outras fórmulas também, além daquelas que você que já nos acompanha já conhece. Vou mostrar também um pouco dos florais de Hoffmann, que são os florais que eles fazem o mesmo trabalho que os fitoterápicos chineses, que são milenares, são os únicos no mundo que fazem isso. E vou falar também da fitoterapia, aplicação de alguma fitoterapia também nos problemas que nós vamos falar aqui. Quais são os problemas que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar de ansiedade, vamos falar de TPM, vamos falar de mioma e vamos falar do tratamento de dores. E eu vou fazer algumas diferenciações e vou fazer abordagens do ponto de vista da fitoterapia, algumas formulações, que pode ser feito inclusive em farmácia de manipulação, em cápsulas, por exemplo, ou até em tintura, e também em chá, pode ser feito em chá também, e vou falar dos florais. Qual que é a diferença entre tudo isso? A diferença é importante que você saiba que quando eu faço um chá específico, eu vou indicar aqui para cada 100 mg, você coloca lá. Se eu indicar aqui cápsulas de 100 mg, entenda como uma colher de sopa cheia por litro de água, ok? E sempre a forma de fazer o chá que nós vamos orientar aqui é a decocção. A decocção não é a infusão onde você coloca água quente em cima. A decocção é quando você coloca a planta, você coloca a água e você coloca em fogo normal. Quando começar a levantar a fervura, você baixa a fervura, tapa e deixa cozinhando mais um tempo. E o tempo aqui que eu vou mencionar para vocês é de 15 a 20 minutos depois que começou a levantar a fervura. E aí, toma 3 xícaras por dia. Eu estou passando aqui uma média, porque na verdade eu não estou fazendo uma avaliação de ninguém nesse momento, então não posso passar casos de tratamentos iguais para todos. Apesar de que os florais eles são estanques. Os números que eu falar dos florais aqui que tratam determinado problema aqui de ansiedade, TPM e tudo mais, eu vou falar algumas plantas que compõem este floral, que é uma fórmula muito mais elaborada, e normalmente a pessoa vai tomar 10 gotas 3 vezes por dia. As cápsulas que eu passar também, né, eu vou passar os miligramas em cápsulas, a pessoa vai tomar também 3 cápsulas por dia, sempre antes das refeições, tá? De modo geral, sempre antes das refeições. Tem casos que dá para tomar depois? Sim, há casos que dá para tomar depois, mas isso um profissional, uma pessoa que faz um curso, ele vai saber qual caso dá para tomar depois, mas a maioria dos casos é importante tomar antes, porque todo o processo vai ser assimilado pelo nosso estômago, veio a porta, fígado, e aí vai para todo o sistema. Então é importante que a parte digestória esteja funcionando bem.
Então, tomar de preferência meia hora antes das refeições. Seja ele um chá, na forma de chá tem vários tipos, seja em cápsulas, seja em tintura, ou seja até mesmo em formas de floral. Tintura, quando eu passar para vocês aqui também, se eu passar aqui a 100 miligramas, entenda como 10% a tintura, ok? Então, normalmente eu vou passar aqui cápsulas de 1000 miligramas, e aí se eu falar 100 miligramas de melissa, 100 miligramas de mulungu, entenda que se você verificar uma fórmula e se essa for transposta para uma tintura, vai ser 10%. Quando falar em 200 miligramas, 20% e assim por diante. Mas o importante, essa live é boa, porque o importante é que a gente vai poder diferenciar aqui as doenças, que é importante. A primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar doenças, ou seja, para a gente saber a causa do problema. E aí a gente vai ter que saber alguns sintomas, então eu peguei algumas doenças aqui, mas nós não precisamos necessariamente, quem é terapeuta floral, quem trabalha com medicina chinesa, quem trabalha com os meus florais, não necessariamente precisa saber o nome da doença ocidental. O que precisa sim é saber o conjunto de sinais e sintomas que a pessoa tem, desde sono, desde se tem fome ou se não tem, se tem pouca sede ou muita sede, se a térmica corporal, as mãos e pés é mais quente, é mais frio. Tem que saber observar a língua, se existe saburra, se não existe saburra, se a língua é vermelha, se a língua é branca, tudo isso vai demonstrar tratamento diferente. Então, para nós da medicina chinesa, não necessariamente nós precisamos saber o nome da doença ocidental para tratar. Até porque uma mesma doença, vocês vão ver aqui que pode ser tratado de formas diferentes, dependendo dos sintomas que ela apresenta. Mas como nós estamos falando para ocidentais, nós estamos no Brasil, eu vou falar os nomes: ansiedade, TPM, mioma, dores, de modo geral, e aí vai ser mais fácil você adentrar no assunto, e aí vou fazer as diferenciações de cada tipo de ansiedade e qual que é um tratamento proposto aqui. Que, claro, falando aqui, esse tratamento vai funcionar para grande parte dos casos. Um ou outro caso pode ser que você tenha que passar num terapeuta, num profissional de saúde, em alguém que trabalhe com fitoterapia, porque aí tem que fazer um ajuste específico para o seu caso. Mas para a ansiedade, a gente divide a ansiedade em dois tipos. Nós dividimos a ansiedade. Eu tenho vídeos de ansiedade mostrando até 3, 4 tipos diferentes, mas aqui para você entender bem esses dois tipos, seria um tipo mais por excesso e outro tipo mais por deficiência. O tipo de ansiedade mais por excesso, de agitação, de intranquilidade mais por excesso, é aquela pessoa que quando coloca a língua para fora, a ponta da língua é muito vermelha. E aí, no linguajar da medicina chinesa, nós dissemos que ela tem uma síndrome de calor no coração. Síndrome de calor no coração. Quando a pessoa não tem a ponta da língua vermelha e tem sintomas como sudorese noturna, acorda várias vezes na noite, tem um sonho entrecortado, é uma ansiedade por deficiência. Então você tem que observar, você que é profissional, eu falo, porque aqui é aberto tanto para profissionais quanto para leigos e para aquelas pessoas que querem fazer um curso também, que nós temos curso para as pessoas que querem fazer. Para profissionais de saúde, que querem entender de planta, e para quem não é profissional de saúde e quer ser terapeuta e trabalhar com plantas medicinais. E aí é importante que você saiba essas duas diferenças, porque o tratamento é totalmente diferente um do outro. O primeiro tratamento, onde os dois a pessoa tem ansiedade, os dois a pessoa tem agitação, os dois têm intranquilidade, mas uma é por excesso e outra é por deficiência. O tratamento é diferente. Este por excesso, onde a pessoa tem muita ansiedade e a ponta da língua é vermelha. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Então, nesse tipo de ansiedade, onde a ponta da língua é mais vermelha, que é por excesso, tem o objetivo do tratamento é retirar o calor. E o calor, entre aspas, para a medicina chinesa, é essa agitação, essa intranquilidade, que pode ser por estresse, pode ser pela correria do dia a dia, Agora, tem outras pessoas que pela correria do dia a dia vai enfraquecer o rim. Então, ela vai ter uma sudorese noturna e vai ter sonho entrecortado. Aquela pessoa que acorda várias vezes na noite e é muito ansiosa, normalmente a ansiedade dela é por deficiência. E aí os tratamentos são diferentes.
porque na deficiência tem que dar uma atenção especial para o rim. No excesso tem que dar uma atenção especial para o coração. E aí quando eu falo rim, falo coração, entenda que é do ponto de vista energético. Não quer dizer que você vai fazer um exame num cardiologista ou um exame renal no nefrologista e vai aparecer problemas a nível renal. Mas para a medicina chinesa, a função do coração e a função do rim tem a ver com o grau de ansiedade. Também tem a ver com o grau de ansiedade da pessoa a função da nutrição. Então, algumas pessoas, elas até se alimentam bem, mas a parte digestiva não está boa. Então, não assimila muito bem o alimento. E aí ela tem uma dificuldade nutricional, não tem um aporte nutricional suficiente. Quando não tem esse aporte nutricional suficiente, o sangue não fica de qualidade. E para a medicina chinesa, quem domina a mente é a qualidade do sangue. Então, nós temos que ter um sangue de qualidade. Para ter um sangue de qualidade, precisa ter uma digestão adequada. Às vezes a pessoa até está comendo bem, mas não está digerindo bem. Então, isso também é importante, melhorar o sistema digestório para que ajude na ansiedade. Isso de modo geral, em todas as pessoas. Mas aqui eu vou abordar esses dois tipos de ansiedade, com ansiedade por excesso, ansiedade por deficiência. Então, eu vou pedir para você que quer saber como se tratar em casa, de forma natural, eu vou passar também fórmulas. Pegue o seu caderno aí, pegue uma folhinha, anote, que eu vou passar a fórmula tanto para um caso quanto para o outro. Então, esse caso de excesso, basta você colocar a língua para fora e observar no espelho, vai ser a ponta da língua muito vermelha. Esse caso do excesso tem algumas substâncias naturais que eu colocaria numa fórmula para tratar essa pessoa. Claro que eu vou dar um ajuste aqui, vou dar uma fórmula geral aqui, e para cada caso que a gente atende no consultório, a gente faz um ajuste mais fino especificamente para aquele caso. Então pode ser que mude um pouquinho o que eu vou falar aqui, mas utilizando o que eu vou falar aqui, em todos os casos vão ajudar. Quais são as plantas, então, que podem ser usadas? Melissa, mulungu, clorela e alcaçuz. Melissa, mulungu, clorela e alcaçuz. Então, eu já mencionei no começo do vídeo como você faz para fazer um chá, se for o chá. Agora, você pode mandar uma farmácia de manipulação manipulá-los, ou pedir para que um profissional indique para manipulá-los. Na manipulação em cápsula, seria 100 mg de melissa, 100 mg de mulungu, que o objetivo dessas duas plantas aí é diminuir a ansiedade, é um sedativo, 600 mg de clorela e 200 mg de alcaçuz, que o objetivo aí é fortalecer o sangue. Então nós vamos dar um aporte no sangue, melhorando a nutrição. O alcaçuz ele ajuda até na parte do sistema digestório, melhorar a digestão. A clorela é um tônico do sangue. A melissa e o mulungu são sedativos, vão ajudar na ansiedade nessas quantidades. Ok? Então, esse primeiro caso, onde tem ponta da língua vermelha, essa seria uma fórmula muito boa indicada. Ou, se nós fôssemos usar os florais, que são algo mais elaborado, baseado nas fórmulas magistrais chinesas, seria este floral aqui, floral número 1, Fusheng. O floral número 1, Fusheng, ele tem as plantas que o compõem, são várias plantas aqui. Aqui tem 15 plantas que vão compor esta fórmula. Esta fórmula foi baseada na fórmula magistral chinesa Anshen. Shen significa mente. Então, esta fórmula é uma fórmula para acalmar a mente. Serve para vários casos, para acalmar a mente, inclusive para a ansiedade. Seja bem-vinda, Jéssica. Sejam bem-vindos todos que estão chegando agora. Agradeço a presença de vocês. Então, você pode utilizar esta fórmula que eu falei ou utilizar este floral. E se for usar o floral, 10 gotas, 3 vezes por dia. Para o caso de ansiedade, pessoal, nós vamos falar de ansiedade aqui hoje, mioma, tratamento de dores, TPM, ok? Então preste atenção bem nessas plantas aqui que eu vou falando, para que serve cada uma, e você vai começar a entender para que realmente eu atuo a planta. Lembra que ontem eu passei que uma fórmula dessas, cada planta tem um motivo de estar ali. Tem uma planta que vai atuar, uma erva que vai atuar no sintoma principal da doença, o outro em diversos sintomas secundários,
o outro vai harmonizar a fórmula, o outro vai ser digestivo, o outro vai mandar o efeito terapêutico para onde precisa. Se precisa na cabeça, se precisa nos pés, se precisa no interior do corpo, se precisa na parte exterior, na pele e assim por diante, ok? Quando a pessoa tem ansiedade, mas acorda várias vezes na noite, e em alguns casos excessivos ela tem até suor noturno e até boca seca, às vezes, nem todas as pessoas têm boca seca, mas aquela pessoa que acorda muito à noite, acorda, nós dissemos que tem uma deficiência de yin do coração e do rim. Essa é a síndrome dentro da medicina chinesa, a deficiência de yin do coração e do rim. Quais são os sintomas? Acordar várias vezes na noite. É uma ansiedade por deficiência. Se é uma ansiedade por deficiência, eu tenho que, ao invés de fazer como a outra, sedar, aqui eu tenho que tonificar. E o que eu tenho que tonificar? Eu tenho que tonificar tanto o rim, o yin do rim, quanto o yin do coração. Yin do rim é a estrutura. Yang é a forma, é a função. Yin é a forma, Yang é a função. Então eu tenho que fazer esses órgãos melhorar seu funcionamento. Melhorou o funcionamento, diminui essa ansiedade automaticamente. Quais são as plantas para isso? Cavalinha, lavanda, cálcio de ostra. Cálcio de ostra não é planta, é um mineral, mas na medicina chinesa se utiliza também de minerais. Então lembre-se, cavalinha, lavanda e cálcio de ostras, esses juntos fortalecem o coração e o rim. A cavalinha ela é muito bom para tonificar o rim do rim. A lavanda ela equilibra a função de ansiedade gerada pelo coração em desarmonia. E o cálcio de ostra ele é um fortalecedor do próprio órgão coração e ele também acalma, ok? Agora, numa pessoa que tem uma térmica fria, então nós temos que observar isso, não basta acordar várias vezes na noite. Se a pessoa tem os pés e as mãos mais frios, você tem que associar outras plantas. Se ela tem os pés e as mãos mais quentes, aí você vai associar plantas diferentes. Então vamos supor que essa pessoa que tem ansiedade, que acorda várias vezes na noite, que acorda e até sua à noite, né? Vamos supor que essa pessoa ela tenha os pés e as mãos frias. Então nós dissemos que esta pessoa tem uma deficiência do yang do rim também. E se essa pessoa, porventura, tem uma digestão fraca, ou tem as fezes quebradiças, ou quando põe a língua para fora, a cobertura da língua é branca, aquele tapetinho da língua que a gente escova, ele é branco, significa que tem muito frio na parte do sistema digestório. Nós falamos que tem frio no baço, ok? Então nós temos que fortalecer o baço, fortalecer o rim, aquecer, fortalecer e também tonificar o yin do rim e o yin do coração. Quais são as plantas que nós vamos utilizar para isso? Nós vamos utilizar, então, voltando a cavalinha, a lavanda, vamos utilizar o mineral cálcio de ostra, cavalinha 200 mg, 100 mg de lavanda, 100 mg de cálcio de ostra. E para tonificar a parte digestiva e também o rim, nós vamos utilizar ginseng, 200 mg, e vamos utilizar ainda catuaba, 400 mg. Então, tudo isso junto, conjunto dessas plantas, eles vão interagir, vão dar alguns efeitos que vão trabalhar tanto o rim quanto o coração e diminuir a ansiedade para quem tem esse tipo de ansiedade, ansiedade por deficiência, ou seja, aquela pessoa que acorda várias vezes na noite. A outra pessoa que tem ponta da língua vermelha, ela precisa de mais sedativos e mais tônicos do sangue, que eu mencionei. E aí, para esta pessoa, se nós formos indicar um desses florais, né, que corresponde às fitoterapias chinesas, nós vamos utilizar este floral aqui, número 44. Ele é um floral composto por 13 flores específicas. Algumas delas são calmantes, outras são fortalecedoras do rim, outras são fortalecedoras do coração e outras são fortalecedoras da parte ainda digestória. 10 gotas 3 vezes por dia.
Então, dessa forma, você consegue tratar os dois grandes grupos de ansiedade, das pessoas que têm ansiedade por excesso e das pessoas que têm ansiedade por deficiência. Quando nós ensinamos num curso profissional, claro que nós ensinamos várias nuances de cada tipo de ansiedade desse e indicamos um tratamento mais sob medida, individualizado para cada pessoa. Mesmo que cheguem 10 pessoas com a ponta da língua vermelha com ansiedade, às vezes o grau dela de uma para outra vai estar diferente. Se ela tomar essa fórmula que eu passei aqui, vai ter um resultado muito bom. Mas para cada caso nós vamos ajustar a fórmula de acordo com o nível de ansiedade daquela pessoa que nos está procurando. Por isso que quando você procura um profissional, quando você realmente aprende a tratar com plantas ou com florais, você consegue um resultado muito rápido. Muito mais rápido, na maioria das vezes, do que os remédios que nós estamos acostumados a tomar. Porque se a pessoa toma um remédio para ansiedade normal, um remédio de alívio, um remédio de farmácia normal, o que ele vai fazer é apenas abaixar a ansiedade enquanto estiver tomando. No entanto, ele não vai fortalecer nenhum outro órgão que esteja diretamente relacionado com a ansiedade. Por isso que é importante a gente tratar aquele órgão sempre que está relacionado com a ansiedade, e aí nós vamos estar tratando a causa. Dessa forma se consegue um resultado mais rápido e mais duradouro. E de forma natural, né? Melhor, de forma natural. E o objetivo nosso, com esse workshop de ontem, hoje e amanhã, onde amanhã eu vou mostrar como é uma avaliação, o objetivo nosso é justamente ensinar você que quer aprender a cuidar da saúde ou a você que é profissional de saúde, que já é terapeuta e quer ter um sistema onde você pode ter um resultado muito melhor na sua prática clínica. Então nós vamos falar disso mais amanhã, ok? Vamos para o segundo caso de hoje. Eu tenho já vídeos também no YouTube desse segundo caso, mas aqui vou falar de TPM. Vou pedir para vocês que estão aqui, se vocês puderem, convidar algum dos conhecidos seu, mandar lá o link para acessar essa live, eu agradeço, tá? Pode ser agora, pode ser depois, ou pode ser de repente até amanhã no YouTube, que vai ficar gravado no YouTube. Então, vamos falar um pouco de TPM, né? TPM, a tensão pré-menstrual, que realmente muitas mulheres têm, né? Muitas mulheres sofrem disso, de irritabilidade, de mudança de humor, de labilidade emocional, de vontade de comer coisas muito diferentes nesse período, né? Muitas delas com displasia mamária, outras com muitas cólicas realmente bem fortes, né? E vários outros sintomas. Estou citando aqui os principais, né? Mas realmente quem tem TPM sabe que há uma mudança muito grande, né? Essa questão hormonal tem uma mudança direta no humor e na parte física da pessoa. Na medicina chinesa a gente divide a TPM em dois tipos principais. Uma TPM com sintomas muito mais emocionais e o aprofundamento dela quando os sintomas são além dos emocionais, de irritabilidade, mudança de humor, ou de a pessoa ficar meio chorona, né? Além disso, ainda muda muito a parte física, tem cólicas muito fortes, tem dores, displasia mamária, tem muitos coágulos, né, na menstruação depois, então tem muitas dores em cima da região do ovário. Então, nesse caso, já há um aprofundamento do primeiro. Então, tem traços do primeiro, mas tem um aprofundamento do primeiro. E aí, na medicina chinesa, nós dividimos o primeiro tipo, que é só emocional, nós chamamos de estagnação do Qi, que é a energia do fígado. Não está circulando, está estagnado a energia do fígado. Para a medicina chinesa, quem comanda os processos ginecológicos, um dos órgãos é o fígado. O fígado não é só, ele não trata só a parte do sistema digestório. Ele mexe com emoção, ele mexe com menstruação, mexe com várias áreas do corpo. E quando há mais sintomas físicos, né, sintomas físicos pronunciados, aí há um aprofundamento que nós chamamos de estagnação de sangue do fígado. Então, ou a estagnação do Qi do fígado, ou que é mais simples, ou a estagnação de sangue do fígado, que é mais profunda. Nesses casos de TPM, então, mais emocionais, anote aí que eu vou passar algumas plantas bem fácil, o pessoal acha fácil, às vezes em casa, às vezes até no mercado, casas de produtos naturais, menta piperita, açafrão da terra, a cúrcuma longa, alcachofra e alcaçuz. Então, repetindo,
menta piperita, 100 miligramas, açafrão da terra, 100 miligramas, alcachofra, 200 miligramas e alcaçuz, 100 miligramas. Então, essas plantas juntos, elas vão desestagnar o Qi do fígado. Então, vão ajudar muito. Pode ser feito em cápsulas, toma 3 cápsulas por dia, ou pode ser feito chá também, colocando para cada 100 miligramas 1 colher de sopa cheia num litro d'água. Então, põe 1 litro d'água, menta piperita 1 colher de sopa cheia, cúrcuma longa 1 colher de sopa cheia, alcachofra 2 colheres de sopa cheia no litro d'água, alcaçuz 1 colher de sopa cheia. E aí deixa lá esta água, quando começar a levantar a fervura, baixa a fervura, tapa e deixa mais 20 minutos cozinhando e toma 3 xícaras por dia, ok? Então, neste caso, menta piperita, o açafrão da terra, a alcachofra e o alcaçuz, eles são muito eficientes para melhorar a TPM mais emocional, que nós chamamos na medicina chinesa de estagnação do Qi do fígado. Se você quiser algo mais elaborado, existem fórmulas chinesas e existe os meus florais que são baseados nas fórmulas chinesas, que é este floral aqui, que é o floral número 10, que é um floral que serve para a estagnação do Qi do fígado, e ele não tem 4 plantas, e sim ele vai ter 7 plantas na sua composição. Vai tomar 10 gotinhas, em média, 3 vezes por dia. Normalmente a gente indica no consultório ou floral assim, ou fórmulas magistrais chinesas, que são milenares, no mesmo sentido, né, para fazer a mesma coisa, ou uma fórmula semelhante ao que eu estou passando aqui para você, em miligramas, menta piperita, açafrão, alcachofra, alcaçuz. Essas 4 aí. Quando ocorre um problema mais pronunciado, ou seja, ocorre TPM, mas a pessoa começa a sentir agora cólicas muito fortes, dores de cabeça muito fortes, displasia mamária, ou seja, mais sintomas físicos, tem os emocionais também, lógico, mas mais sintomas físicos, esse aprofundamento, nós dissemos que é uma estagnação de sangue do fígado. Então, não vai mudar muita coisa o tratamento. Vai ter a menta, vai ter o açafrão, vai ter a alcachofra e vai ter o alcaçuz nas mesmas quantidades, ou seja, 100 miligramas de menta, 100 miligramas de açafrão, 100 miligramas de alcaçuz e 200 miligramas de cúrcuma, né? de alcachofra, ok? Essas 4 continuam entrando na fórmula, só que agora tem outras 2 plantas que elas são excelentes para desestagnar o sangue. Uma delas se chama zeduária e a outra planta chama-se, muito conhecida, nas casas de produto natural você acha, agoniada e zeduária. Então, estas plantas, agoniada e zeduária, elas vão entrar nesta fórmula aí, 250 miligramas cada uma. E aí, no final, vai fechar 1000 miligramas, ou seja, 250 de zeduária, 250 de agoniada, 100 de menta piperita, 100 de cúrcuma longa, que é o açafrão da terra, 200 de alcachofra e 100 de alcaçuz. E aí entram numa composição para que vai melhorar a estagnação tanto do Qi do fígado, que começou aí, quanto do aprofundamento do sangue do fígado. E aí vai diminuir dor de cabeça, e aí vai diminuir aqueles coágulos grandes, e aí vai diminuir dor nos ovários, cólicas fortíssimas, tanto a parte física quanto a parte emocional. Quando vai ser tratado por florais, que são baseados na medicina chinesa, na fitoterapia chinesa, aí tem 6 plantas, esses florais, 6 plantas, e aí é este aqui, é o número 12. O número 12 ele tem 6 plantas e o número 10 tem 7 plantas. Muitas plantas que tem aqui na sua composição, elas são plantas que fazem circular o sangue de uma forma mais efetiva. Então deixa de ter coágulo, fica uma circulação melhor no todo aquecedor inferior do umbigo para baixo, né? Quando nós chamamos aquecedor inferior na medicina chinesa, nós estamos se referindo do umbigo para baixo. Então, muito, muito bom. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar de algumas plantas que tem aqui neste floral, que são algumas plantas chinesas, tá? Essas plantas chinesas é Angélica sinense,
é muito boa como para circular o sangue, para tonificar o sangue, para circular o chi do fígado, para melhorar a parte de irritabilidade, principalmente. A peônia, atractiloides, ligústico, alismates e poliacoccus. Então são plantas chinesas que tem aqui, ok? As mesmas plantas que formam as fórmulas magistrais chinesas tem nesse floral, só que são plantas que tem naturalmente no Brasil. Então dessa forma nós conseguimos tratar TPM tanto emocional quanto física. Agora, antes de falar de mioma, eu vou passar para dores, tratamento de dores. Por quê? Porque o tratamento de dores, eu vou ser bem generalista aqui, mas o tratamento de dores ele muda muito, porque tem dores que pioram com o frio, tem dores que melhoram com o frio, tem dores que pioram com o movimento, tem dores que melhoram com o movimento, tem dores que pioram mais à noite, tem dores que pioram mais quando o tempo está úmido, tem dores que mudam de lugar, a pessoa sente dor num lugar, no outro. Estou falando de dores de um modo geral, mas pode ser fibromialgia, pode ser uma bursite, pode ser tendinite, não importa o nome dessas dores. Nós chamamos esse tipo de dor de síndrome Bi na medicina chinesa. Síndrome Bi significa obstrução. E aí, na questão de síndrome Bi, eu vou passar para vocês só ervas medicinais. Nós temos florais específicos para cada síndrome Bi, mas aí eu deixo para mais o terapeuta, né, o profissional, ele fazer essa indicação mais precisa, ok? Porque tem que saber realmente ser muito preciso. Esse é o objetivo de quem depois quiser fazer o curso e aprender mais a fundo. Mas o que eu vou passar aqui vai dar para resolver muitas dores, muito tipo de dores, principalmente dores articulares, dores lombares, dores musculares, dores, dói o joelho, dói a coluna, mas é uma ciatalgia, é uma lombalgia. Nós vamos averiguar aqui qual é o fator agravante dessa dor. E dependendo do fator agravante, vai ser indicado esse ou aquele, essa ou aquela planta. Dores de artrite, artrite normal, artrite reumatoide, então para vários tipos de dores. Tem dor, você vai ficar sabendo plantas muito boas para dor. Inclusive algumas plantas dessa, salgueiro é uma planta que é feito a aspirina dele. A própria aspirina que já tem na farmácia pronta, o salgueiro, o princípio ativo do salgueiro, que é feito a aspirina. Claro que a aspirina depois ela é feita de forma sintética para produzir em grande escala. Mas se utilizar a planta, o salgueiro, vai fazer efeitos semelhantes à aspirina e alguns efeitos diferentes, porque a planta é mais completa. Ela tem outros ativos diferentes de só o ativo que vai compor a aspirina. Então vamos lá. Dor, né? Uma dor que muda de lugar. Então a pessoa tem dor, ora tem dor no joelho, depois tem dor no músculo da coxa, depois tem dor no ombro, depois tem dor no cotovelo, depois tem dor no pulso. Então, dores que mudam de lugar. É uma característica grande da fibromialgia, né? Dói o corpo inteiro, mas ora a dor está mais no local, ora a dor está mais no outro local. Para esse tipo de dor, dentro da medicina chinesa, nós chamamos que é uma dor relacionada a vento. O que é vento para a medicina chinesa? Vento é quando a dor modifica de lugar. Vento é tudo aquilo que muda de lugar. Então, começou a mudar de lugar um sintoma, dói aqui nessa região, daqui um pouco dói em outra região, nós chamamos uma dor relacionada a vento. E para isso, nós temos que tratar o fígado. O fígado é o órgão principal, de acordo com a medicina chinesa, relacionado ao vento. O rim é o órgão principal relacionado ao frio. O coração é o órgão principal relacionado ao calor, e assim por diante. Mas vamos para cada caso. Dor que modifica de lugar. Tem duas plantas que ela tem uma natureza calmante, e eu já falei aqui hoje, uma delas eu já falei aqui hoje, que foi a melissa. A melissa é uma planta que ela é muito boa para ansiedade, ela é muito boa para insônia, dependendo da quantidade que a pessoa toma. Porém, esta planta, dentro das classificações da medicina chinesa, ela se classifica em uma planta que controla o vento do fígado, ou seja, ela é uma planta muito boa para dores que mudam de lugar. Outra planta também, mas aí tem que ser, se for em cápsula, tem que ser por um profissional,
que é a valeriana. Valeriana, então, ela tem algumas restrições para ser indicada ela, mas você consegue comprar ela numa loja de produto natural, a própria planta valeriana você consegue comprar. É um calmante, é um sonífero também, mas ele é específico também para melhorar a qualidade do vento do fígado, ou seja, toda dor que modifica de lugar pode ser colocado, entre outras plantas, melissa e valeriana. Além disso, é importante colocar uma planta, que é esta planta que eu mencionei a vocês, que faz aspirina, que dessa planta foi feita aspirina. Hoje se faz aspirina de forma sintética, mas dessa planta foi feita aspirina. Qual é a planta? O salgueiro. Além disso, tem outra planta muito boa para dor, que é uma planta que vai atuar principalmente em dores articulares, que é a erva balieira. E tem a outra planta que hoje muitos médicos utilizam, muitos profissionais que lidam com dor o tempo todo utilizam, fisioterapeutas utilizam, quem entende fitoterapia, que chama garra do diabo. Eu não estou passando aqui o nome científico, ok? Eu estou passando o nome comum para ser fácil de ser encontrado. Então, garra do diabo, erva balieira, salgueiro, melissa e valeriana, essas 5 juntas, nas mesmas proporções, vão atuar muito bem nas dores que mudam de lugar. No entanto, as dores que mudam de lugar, elas têm uma qualidade também que quando há um vento, quando há essa mudança, a dor muda de lugar, existe uma deficiência muito grande de sangue do fígado. E aí é importante que se nutra o sangue. Para nutrir o sangue, uma substância importante é a clorela. Clorela, cerca de 3.000 miligramas por dia, se nutre o sangue. Então a gente usa substâncias para melhorar a dor, desinflamar, e a clorela junto. Essas plantas, garro do diabo, erva balieira, salgueiro, melissa e valeriana, pode ser usado 200 miligramas cada um. Se a pessoa tiver muito sono, a gente vai diminuir para 100 miligramas a melissa e 100 miligramas a valeriana e vai aumentar essas 200 miligramas que eu tirei de cada um no garro do diabo, que é uma das mais fortes para dor. Mas aí cada caso é um caso. Estou falando aqui de um caso geral para dor, de dores que modificam de lugar. Tem dores, por exemplo, que elas pioram quando é frio. Que elas pioram logo que a pessoa acorda, a dor está pior. Não importa se é na coluna, se é no joelho, onde é essa dor. Mas a pessoa acordou, realmente ela está travada, está doendo muito. A partir do momento que ela começou a se mexer, se movimentar, essa dor diminui um pouco. Então, esta dor é uma dor de frio, de deficiência relacionada ao rim. É uma dor de frio no rim. Então, para isso é importante aquecer todo o nosso sistema, especificamente o rim. Então, além dessas 3 plantas básicas, quais são as 3 plantas básicas? Garra do diabo, erva balieira e salgueiro, nós vamos utilizar para tratar esse tipo de dor também, que é uma dor que piora quando se está parado, piora com frio, piora de manhã quando acorda, não importa se é na coluna, se é no joelho, o local que seja, nós vamos usar também catuaba e ginseng. Se você for fazer chá dessas substâncias, coloque 1 colher de sopa cheia para cada litro de água e não faça um chá por infusão, somente colocando água quente em cima e abafando. Faça decocção, que fica mais forte, isso é muito melhor. O poder terapêutico aumenta muitas vezes se fizer decocção. Só que a decocção ela é amarga, né? Então você tem que verificar, né? Qual é o gosto que você quer tomar ou se você quer melhorar rápido. E aí, claro, tem a opção de cápsulas, tem a opção de tinturas. Mas para você que quer fazer o chá, você pode colocar 1 colher de sopa cheia de cada uma dessas. Desculpe, 2 colheres de sopa cheia para cada uma dessas, 2 colheres por litro de água, colocar ao fogo. A partir do momento que levantou fervura, você abaixa o fogo e deixa mais 20 minutos cozinhando. Aí tapa e cozinha. Toma 3 xícaras por dia. Há quanto tempo que vai ser tomado isso? Vai ser, primeiramente, fazer o tratamento de 1 mês. Ok? 1 mês. O objetivo aqui não é como um remédio para dor que você toma agora e tira a dor e depois volta. O objetivo é fortalecer todo o nosso sistema, especificamente o que está causando essa dor. Que dor relacionada ao frio, quem está causando é uma fraqueza renal. Então o objetivo é fortalecer o rim.
E para fortalecer um órgão não é do dia para o outro. Então, pelo menos tomar um mês. E aí, no consultório, a gente usa estratégias terapêuticas diferenciadas a cada mês. A cada mês a gente vai ajustando a fórmula mais específica até que a pessoa não precise mais tomar. Então, normalmente, quando se toma muito tempo, esta fórmula é para quem tem artrite reumatoide deformante, inclusive. Então, aí, às vezes se toma tempo, às vezes se toma 3, 4, 5 meses. Né? Problemas crônicos, problema de 10 anos, problema de 20 anos. Só que no mês de tratamento, realmente é fenomenal. Numa semana tratando com essas plantas, você observa uma diferença muito grande no quadro de dor. E, detalhe, você está tratando a causa da dor, não apenas aliviando o sintoma. Lembre-se que tem remédio para tratar a causa e tem remédio para alívio. A maior parte dos remédios que tem no mercado é para alívio. Consegue controlar a doença, consegue controlar o problema, mas não trata a fundo. Se você quer tratar a fundo, é importante você ir na causa. Então, para a dor que piora por frio, seriam essas substâncias. Para aquela dor que piora com umidade, com tempo úmido ou local incha, o que você vai fazer? Você vai colocar garra do diabo, erva balieira, salgueiro, mas aí vai ser adicionado uma planta específica que drena a umidade do corpo, que desincha, que faz circular a umidade. Qual é essa planta? Carqueja. Carqueja é uma planta muito boa, principalmente quando nos locais de dor incha, ou quando no local de dor, além de inchar ainda, o local é muito quente, ou o local piora com o movimento, o local piora no verão, né? Chega agora no verão, começa a inchar, incha as pernas, incha os pés, a carqueja é muito boa para isso. Tem várias outras plantas, estou citando apenas uma. Então, você pode tratar problema de dor relacionado àquela que muda de lugar, que nós chamamos na medicina chinesa de dor relacionada a vento, síndrome bivento. Tem aquela dor que piora com frio, que piora quando a pessoa, logo que acorda, está ruim, depois começa a movimentar, melhora. Isso é uma síndrome bi-frio. Aí tem síndrome bi-umidade, que é tudo aquilo que incha. E tem síndrome bi-calor, que é aquela que piora com calor, que piora com movimento, que piora no verão. E aí pode ter casos ainda que tem uma síndrome mais complexa, que além de ter frio, além de ter vento, pode ter umidade, pode ter frio ao mesmo tempo. E aí eu recomendo que você realmente procure um profissional se tem esse tipo de dor, né? Uma dor muito crônica que nada melhora. Lembre-se que se tratar a causa vai melhorar aquele problema. Se for funcional, vai melhorar aquele problema. Às vezes com remédios fortíssimos que existem, você não consegue, remédios químicos fortíssimos, você não consegue melhorar o problema, mas quando você trata a causa, a dor, na realidade, ela é um sintoma de algum outro problema. Então, nós temos que achar a causa para tratar a dor. E aí, não importa se é uma bursite, se é uma tendinite, se é uma fibromialgia, não importa o tipo de dor. O que a gente vê são as características da dor. Se dói mais quando movimenta, se dói mais quando fica parado, se dói menos quando movimenta, se dói menos quando fica parado, se incha o local, se o local é quente, se o local é frio. Para tudo isso, você quer aprender mais a fundo, fique conosco até amanhã, que amanhã eu vou dizer como você pode fazer isso. Se você quiser entrar no nosso site também, saber mais dos nossos cursos, www.treinaterapia.com.br, tem cursos lá para profissionais de saúde, para terapeutas já formados, para pessoas que não são terapeutas e querem ser, e para a pessoa que realmente quer se aprofundar em terapia floral segundo a medicina chinesa, que são esses florais aqui. São mais de 250 fórmulas usadas em todas as áreas da medicina chinesa. Desde a área da psiquiatria, da área da ginecologia, da área da cardiologia, da área da ortopedia, várias áreas, ok? Várias áreas, são mais de 250 fórmulas, são mais de 200 vídeos gravados ensinando passo a passo como você se tratar ou tratar um ente querido, ou como você usar em consultório, você que é profissional de saúde, você que é terapeuta, ou você que quer fazer um curso de formação para terapeuta e trabalhar com plantas medicinais de uma forma que seja muito efetiva em consultório. Não da forma que a pessoa precisa fazer o chá, mas da forma em cápsula, forma
em tintura, fórmula em floral, que é algo muito específico e muito bom, muito rápido para tratar problemas de saúde. Bom, vamos falar um pouquinho de mioma então, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de mioma, ok? E o tratamento que é proposto pela medicina chinesa. Lembrando que o mioma é um tumor benigno. A primeira coisa que você tem que entender é que o mioma é um tumor benigno, que mais de 50% das mulheres em algum momento da vida têm mioma e que muitas delas nem vão saber que tem, a não ser que comece a se incomodar, comece a doer, ou de repente passe por um ginecologista e se verifique nos exames anuais, e algumas de repente não podem engravidar, né? Outros têm muito sangramento e aí vão procurar a causa e encontram um mioma ali. É possível de tratar o mioma? Sim. De forma natural? Sim. É preciso sempre tratar o mioma dependendo da idade que a pessoa tem e às vezes nem é preciso. Claro que é preciso se a pessoa está tendo sangramento, se a pessoa está tendo anemia, se a pessoa está tendo dores. Tem mulheres que têm miomas que parece que a pessoa está grávida, né? Então, nesses casos é muito importante tratar. E aí tem 3 tipos de miomas. Tem mioma que dá na parte de fora do útero, na parte de fora. Tem miomas que dá entre o tecido, entre o músculo do útero. Então, digamos que aqui seja o músculo do útero, entre no meio, ok? Tem alguns na parte de fora, tem alguns na parte do meio e tem alguns tipos de mioma que são internos. A medicina moderna não sabe a causa do mioma, se sabe que tem aspectos hereditários. Quando se está dando problema, é importante tratar, com certeza, e se não, é importante acompanhar. Para a medicina chinesa, se recomenda tratar sempre, porque quando você está tratando o mioma, você não está tratando apenas o mioma, você está tratando a causa do mioma. A causa do mioma é uma estagnação. E aí tem vários tipos de mioma, desde miomas que são moles ao toque, até miomas que são duros ao toque. E isso está mostrando a profundidade do problema. E tem miomas que a pessoa tem cólicas fortíssimas, tem miomas que a pessoa tem muito sangramento, realmente tem que melhorar o quadro de anemia que a pessoa tem miomas que tem que ser tratados se a pessoa quiser engravidar. Então é importante passar por um profissional para verificar o seu caso em particular, quem está me ouvindo aqui tem, ou quem é procurado o terapeuta que vai tratar a pessoa, né? Então é possível sim tratar o mioma. O tempo de tratamento é muito variável, né? Em geral 4, 6 meses. É um tempo relativamente curto, 4, 6 meses para tratar um problema estrutural, ok? E fazendo o tratamento certinho vai melhorar várias causas. O mioma também é estagnação. Se é estagnação, significa dizer que vai ter outros problemas ali que precisam ser tratados. Muitas vezes o mioma está, dependendo de como ele funciona, se você trata ele, você ajuda a melhorar uma condição emocional de irritabilidade na pessoa, por exemplo. Dependendo de como ele está funcionando, se você tratar ele, melhora uma dor de cabeça. Dependendo de como ele é, qual a causa dele, pode melhorar, por exemplo, uma anemia e pode deixar espaço para o útero para haver a fertilidade. Então é muito importante fazer um tratamento da causa, independente de querer tratar o mioma específico, porque às vezes a pessoa vai lá, quer fazer uma cirurgia, às vezes tem casos que está muito grande, às vezes a cirurgia é indicada, mas na grande maioria dos casos é possível sim tratar com plantas. E aí eu vou passar para vocês 2 fórmulas, se vocês quiserem anotar, e 2 fórmulas magistrais, 2 florais magistrais, um deles tem 6 plantas, o outro tem 8 plantas, ok? Vamos para as 2 fórmulas de plantas conhecidas que ajudam a melhorar o mioma. Então, todo mioma é uma estagnação. A primeira estagnação é do Qi do fígado e a segunda estagnação é do sangue do fígado, ok? Então, lembra que eu falei atrás uma TPM por estagnação do Qi do fígado e uma TPM por estagnação de sangue do fígado? Perceba que tem causas aí semelhantes, só que o problema é diferente, mas causas semelhantes.
Então, tem certas coisas que você pode utilizar de forma semelhante ao tratamento TPM, de acordo com a medicina chinesa, para tratar também o mioma. Então, vamos lá. Você vai utilizar duas formas. Uma delas vai tratar o qi do fígado, vai tratar mais a parte emocional da pessoa. E vai tratar a função do fígado, a função circulatória também. Quais são as plantas que nós podemos usar? Podemos usar alcachofra, alcaçuz e a menta piperita. Alcachofra, alcaçuz, menta piperita. 250 mg de cada uma delas. 250 mg de alcachofra, 250 mg de alcaçuz, 250 mg de menta piperita, 3 cápsulas por dia, uma cápsula antes de cada refeição. E aí eu vou indicar para você que tem mioma, tome cápsula, ela é mais forte, ou tome o floral, ele é mais forte. Se você fizer um chá, talvez não faça da forma adequada, não é que ele não trata, o chá também trata, mas talvez você não vai conseguir o mesmo resultado, ok? Então eu recomendo, se você tem mioma, ou tome essa fórmula já nessas quantidades, ou tome as fórmulas que eu vou mencionar aqui, ok? Além dessa, você tem que tratar as estagnações. E aí a estagnação tem uma fórmula muito boa que eu sempre utilizo. Essa é uma das fórmulas que eu sempre utilizo em todas as pessoas que têm mioma. E eu faço as devidas adequações em cada caso em particular. Qual é a fórmula? A fórmula é agoniada, lembra aí que já foi indicado antes para TPM. Zedoária, também já foi indicado para TPM. Unha de gato e o qi amarelo. Unha de gato, o qi amarelo, zedoária e agoniada são 4 plantas espetaculares para tratar diversos tipos de mioma. Neste caso aqui, como é um caso mais genérico, eu vou indicar 250 mg de cada. Mas quando nós somos procurando no consultório, quando nós somos procurados no consultório, nós vamos adequar e fazer um ajuste dessas miligramagens para cada pessoa, dependendo do grau que ela tem. Então, repetindo novamente, você vai utilizar duas formas. Uma para melhorar a função do fígado, para ajudar na parte circulatória, e outra vai melhorar também a função do fígado na parte de estagnação do sangue. Uma de estagnação da energia do fígado e outra na estagnação do sangue do fígado. Tudo isso vai mexer também com hormônios, indiretamente vai mexer com hormônios. Tanto é que muitas vezes a pessoa está próxima da menopausa, procura um ginecologista, e nesse momento, como está diminuindo o estrógeno, muitas vezes nem é recomendado uma cirurgia, por exemplo, e não é recomendado fazer nada. A pessoa, a partir do momento que entra na menopausa, que naturalmente diminui o estrógeno, já não alimenta o mioma da mesma forma e naturalmente ele começa a diminuir, na grande maioria dos casos. Então, este tratamento que eu estou mencionando aqui para vocês vai ajustar também os níveis hormonais indiretamente. Claro que para a medicina chinesa nós não falamos de níveis hormonais, nós falamos isso para a biologia moderna, para a medicina moderna. Na medicina chinesa fala-se, a linguagem é diferente, se trata a mesma coisa, só que a linguagem muda, né? É uma linguagem própria da medicina chinesa, estagnação do qi, estagnação de sangue e assim por diante. Então, primeira fórmula, alcachofra, alcaçuz e menta piperita, 250 mg de cada, tomar 3 cápsulas por dia. Segunda fórmula, agoniada, zedoária, o qi amarelo e unha de gato, 250 mg de cada, tomar 3 cápsulas por dia. No primeiro mês já se percebe uma diferença em alguns aspectos físicos, emocionais, e a partir do primeiro mês a pessoa começa numa crescente a melhora. Mas em média, na grande parte do mioma, se não for muito grande, né, depende do tamanho, mas em média de 4, 6 meses de tratamento, em média, no mínimo 4 meses. E aí tem 2 fórmulas florais baseado nas fórmulas magistrais chinesas, que são feitas com plantas chinesas, que são essas 2 aqui. Essas 2 aqui. Aqui. Quais são as fórmulas? As fórmulas são número 12 e número 25. Essa fórmula número 12, para vocês terem uma ideia, a fórmula original chinesa desta, ela tem mais de 1.800 anos utilizado consecutiva. E hoje nós conseguimos,
colocar isso em forma de floral, ou seja, com as mesmas plantas que fazem as fórmulas magistrais chinesas, as flores delas fazerem um floral com o mesmo poder terapêutico delas. Quais são essas plantas? As plantas chinesas eu vou ler aqui: Bupleuro, a menta, que é uma planta chinesa, Angelica sinensis, a peônia, Poreacocos, Atractiloides, Glycyrrhiza, que é o alcaçuz que eu mencionei, ele é chinês, Zingiberis officinalis, ou seja, gengibre. O gengibre é uma planta utilizada há milênios para ajudar no mioma, mas não só ele, lógico, essa fórmula aqui, ela tem, então, uma delas tem 6 plantas e a outra tem 8 plantas. E essas plantas aqui dentro dessa fórmula, elas são muito bem equilibradas biologicamente, elas não são uma quantidade, como eu mencionei aqui, nas miligramas, 200, 100 de cada um, mas tem percentagens específicas de acordo com as fórmulas chinesas. Então, vai ter 20,1 miligrama de uma, 20% de uma, 4,5% de outra e assim por diante, porque a mistura de todas essas plantas é que vai dar esse efeito terapêutico. Então, dentro dessas fórmulas, nós temos uma planta que é a principal, que nós chamamos de erva imperador, planta imperador. Nós temos uma que é a planta ministro, que vai ajudar no efeito principal do doença, que é o mioma, e vai ajudar a atender os sintomas secundários. Nós temos também ali plantas assistentes, ou seja, elas vão fazer com que essa mistura toda de plantas fique de uma forma equilibrada e não cause toxicidade, e vão ser ainda bem digeridas quando chegarem no estômago. Então, é uma fórmula muito biologicamente equilibrada, vem de milênios. Os chineses construíram essa fórmula e utilizam mais de 1.800 anos essa fórmula para você ver a eficácia. De 1.800 anos para cá, eles têm usado com muita eficácia para tratamento de miomas. E, além disso, tem uma planta mensageira, mais de uma, aliás, que ela vai, mensageira significa dizer que ela vai levar o efeito terapêutico exclusivamente para o útero. Então, é algo muito elaborado. Quando eu falo de uma fórmula dessa, às vezes o pessoal confunde, né? Tem o floral de Minas, tem o floral de Bar, que são excelentes, tá? São florais excepcionais, são florais excelentes, que atuam muito bem na parte emocional, foram feitos para isso. Estes florais, eu idealizei eles de acordo com as fórmulas magistrais chinesas. Por quê? Porque tinha um período aqui no Brasil que nós tínhamos dificuldade imensa de ter as fórmulas chinesas aqui. Hoje já é mais fácil de ter fórmulas chinesas, inclusive algumas farmácias até fazem. Tem alguns laboratórios de fórmulas magistrais chinesas no Brasil. Mas como tinha essa dificuldade grande, a gente utilizou todo o cabedal de conhecimento nosso ao longo desses 24 anos para construir fórmulas que fizessem as mesmas coisas que as fórmulas chinesas fazem. E aí conseguimos flores de plantas chinesas que nascem aqui no Brasil, na Mata Atlântica. Mas a forma de fazer esse floral não é como um outro floral que deixa 2, 3 horas no sol, por exemplo, e na água para transferir a essência para a água. Tem florais desses que levam mais de 100 dias para serem feitos. Então, eles são super concentrados, são super fortes e eles vão tratar a parte energética. Para a medicina chinesa, a parte energética significa dizer o seguinte, significa dizer tratar a síndrome, ou seja, tratar a função do órgão. E aí vai tratar sintomas tanto emocionais quanto físicos. Então, todos esses florais aqui, tem florais para gastrite, tem floral para dor de cabeça, tem floral para dores de modo geral, para cada coisa que eu citei aqui tem florais específicos. E tem florais para a questão psicológica, para a questão psiquiátrica, tem florais para essa área. Mas você consegue direcionar de uma forma muito assertiva. Para quem quiser realmente entender mais disso, nós temos um curso de 1 ano e 1 mês pelo www.treinaterapias.com.br, que forma você um terapeuta floral de Hoffmann de acordo com a medicina tradicional chinesa. Aí você aprende a fazer um diagnóstico, você vai aprender a tratar de acordo com o diagnóstico geral e não apenas com sintomas específicos. Não pelo nome da doença que eu estou falando aqui, mas de acordo com cada sinal e cada sintoma. Amanhã, por exemplo, eu vou mostrar para você aqui uma ficha de anamnese nossa,
nossa, que eu digo utilizada dentro da medicina chinesa. Tudo que a gente pergunta numa consulta, vai ficar sabendo amanhã. Como se pergunta, por exemplo, uma pessoa tem mioma, ok. Ou outra pessoa tem dor de cabeça, ok. Outra pessoa tem gastrite, outra pessoa tem fibromialgia. Mas é importante saber a natureza da doença. É importante saber a qualidade do sono da pessoa para saber como está a parte mental. É preciso saber a qualidade da sede da pessoa, se tem pouca, se tem muita sede. Que isso demonstra como está o estômago dela. Então, às vezes ela tem uma bursite, mas tem que tratar o estômago, o fígado para ajudar a melhorar aquela bursite, para ajudar o corpo a nutrir-se melhor e levar os nutrientes nos nervos, fortalecer os nervos. Se apenas tratar o local com remédio para dor, às vezes não vai resolver o problema. Então é importante numa anamnese dessa, que é muito profunda, saber como é o estado da sede da pessoa, se tem pouca sede, se tem muita sede, como é que está a urina da pessoa, a quantidade, qualidade, como é que é o intestino, se o intestino funciona bem, se não funciona, tudo isso está ligado a outros órgãos, térmica do corpo, por exemplo, os pés frios, os pés quentes, uma pessoa com os pés frios e outra pessoa naturalmente com os pés sempre quentes, dependendo do tipo do problema, vai ser tratado totalmente diferente. As menstruações, né? Então, por exemplo, a pessoa tem mioma, mas ela tem uma menstruação adiantada. O que significa isso dentro da medicina chinesa? Ou ela tem mioma e tem uma menstruação atrasada. O que quer dizer isso? Ou ela tem mioma e tem uma menstruação que hora atrasa, hora adianta. Então, nós temos que saber o que significa isso dentro da medicina chinesa, quais órgãos estão fracos para tratar aqueles órgãos. E a partir do momento que trata aqueles órgãos, trata o sintoma, que nós chamamos no nosso mundo ocidental de doença. Para a medicina chinesa, existem as doenças? Sim, mas a maioria dos problemas que nós chamamos de doenças são apenas um conjunto de sinais e sintomas. É uma enfermidade com um conjunto de sinais e sintomas. E isso nós colocamos dentro da medicina chinesa o que nós chamamos de síndrome. Então, nós não temos que tratar o sintoma, a doença que a pessoa vem apenas. Insônia. Tem remédio para insônia. A pessoa tomou, dorme. Mas será que trata a causa? Só trata a causa quando você trata a síndrome. Então, nós buscamos sempre tratar assim. E para isso, nós temos que fazer muitas perguntas para chegar na síndrome certa. Para isso, nós temos que saber observar uma língua, saber que uma cor diferente na ponta da língua demonstra uma coisa, uma cor vermelha demonstra uma coisa, uma cor branca demonstra outra coisa. E assim por diante, nas laterais da língua, no meio da língua, qualquer sinal lá na língua está demonstrando como está dentro do corpo. Isso é fundamental para um tratamento individualizado, com qualidade e que tenha efeito terapêutico em todas as pessoas. E aí o tratamento vai ser um tratamento fortalecedor para aquele órgão que está com problema. Não vai ser um tratamento apenas de alívio. Importante que você saiba isso. Amanhã eu vou demonstrar como a gente atua em consultório. Eu vou demonstrar todas as perguntas que são feitas, o que significa cada pergunta dessa, a resposta da pessoa, o que significa, qual é o órgão que está fraco, por exemplo, e vou demonstrar uma língua, vou tirar aqui um xerox, uma impressão de uma língua, e vou demonstrar, a língua está vermelha nessa região, significa uma fraqueza desse órgão, está branca nessa região, significa isso, e o problema principal dessa pessoa era um câncer no estômago, digamos, e como é que vai ser tratado? Dessa e dessa forma. É isso que nós temos que melhorar. Porque às vezes você observa, por exemplo, no diabetes, e a gente, muitas vezes, olhando o diabetes de uma forma muito rasa, a gente observa que é problema relacionado a pâncreas, ok? E aí precisa de insulina. Mas todos os diabetes têm a ver com o mau funcionamento do pâncreas, mas a gente tem que verificar quais outros órgãos estão afetados naquela pessoa diabética. Então, naquela pessoa diabética, pode estar afetado o fígado. Em outras pessoas diabéticas, pode estar afetado o pulmão. Em outras pessoas diabéticas, pode estar afetado o rim. E nós, sabendo disso, nós vamos atuar tanto no pâncreas, quanto no rim, ou no fígado, ou no outro órgão que esteja fraco. Fortalecendo esses dois, a pessoa vai ter uma melhoria muito mais rápida do que apenas tomando insulina. Então, esse é o objetivo dessas lives. Então, convido você amanhã, o último dia desse workshop, onde eu vou falar e mostrar para vocês uma ficha de avaliação
um caso real, vou trazer um caso real aqui, e demonstrar esse caso, qual é o problema que a pessoa tinha, demonstrar na língua quais os órgãos afetados, falar do emocional pela língua e falar de como foi o tratamento ou de como foi a indicação para essa pessoa e das suas melhorias, ok? Então eu agradeço você que esteve aqui, convido você para que esteja amanhã, mesmo horário, 19 horas, e se você não pôde, né, assistir todo esse conteúdo, amanhã entre lá no YouTube, que terá também lá na íntegra, ok? Um grande abraço e uma boa noite para vocês.